A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vota para manter validade da colaboração premiada da JBS e ministro Edson Fachin como relator do caso. O julgamento deve continuar na próxima semana e você vai ver também. Justiça Federal nega liberdade aos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, presos acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, Andréa Neves e Frederico Pacheco, irmã e primo do senador afastado Aécio Neves, e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza, saem da prisão utilizando tornozeleira eletrônica. Superior Tribunal de Justiça condena a revista a indenizar a atriz que teve foto publicada sem autorização. Brasil tem mais de 100 moedas sociais regulamentadas, usadas principalmente para desenvolvimento econômico e social nas comunidades carentes. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Justiça Federal nega liberdade ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Repórter Viviane Novaes tem as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Olha, o Tribunal Regional Federal em Recife acompanhou o parecer do Ministério Público Federal e negou os pedidos de liberdade. Para o MPF, Cunha e Henrique Alves praticaram os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro de forma continuada. Eles são acusados de receber propina de empresas de construção na obra do estádio Arena das Dunas, em Natal. Henrique Alves está preso no Rio Grande do Norte e Cunha no Paraná por conta de outro processo na Operação Lava Jato. William. Obrigado, Viviane. A prefeita e o vice-prefeito de Santa Luzia, em Minas Gerais, devem retornar aos cargos. A determinação do ministro Admar Gonzaga do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais tinha afastado a prefeita Roseli Ferreira Pimentel e seu vice Fernando César Vieira ao manter a determinação do juiz eleitoral que cassou o registro da chapa por abuso dos meios de comunicação social e declarou Roseli e Fernando inelegíveis por 8 anos. Ao analisar o caso, o relator, ministro Admar Gonzaga, considerou que a decisão do regional poderia causar danos irreversíveis à administração municipal e acarretar custos desnecessários ao erário no caso de convocação de uma nova eleição. Para o ministro, as provas apresentadas não justificam a decisão da Corte Eleitoral Mineira. Por isso, concedeu liminar que suspende a decisão e mantém prefeita e vice nos cargos. Será retomado na próxima quarta-feira o julgamento do plenário do STF, que analisa se o ministro Edson Fachin deve ser mantido na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. 7 ministros já votaram, todos a favor da permanência de Fachin. O julgamento foi interrompido após 7 ministros votarem. A decisão do plenário até o momento é manter o ministro Edson Fachin na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. O questionamento foi levantado em recurso do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que foi citado por executivos da empresa como destinatário de pagamentos irregulares. Segundo o governador, as acusações não têm relação com a Operação Lava Jato e, por isso, o caso deveria ter sido distribuído a outro relator. Mas os ministros que já votaram entendem que a conexão existe, especialmente por conta de desvios do Fundo de Investimentos do FGTS, que beneficiaram o grupo empresarial que pertence à JBS. Esta competência se fixa efetivamente no ministro Luiz Edson Fachin, evidentemente sem prejuízo, como bem consignará Sua Excelência, de que no curso das investigações, se Sua Excelência entender próprio o desmembramento de qualquer fração da investigação para encaminhamento à livre distribuição, isso também será legítimo e não infirmará as decisões que tenham sido praticadas enquanto tenha ele exercitado a sua competência. O Procurador-Geral da República apresentou um memorial onde faz um estudo comparativo dos vários inquéritos e petições
que mostram com muita clareza que os fatos relatados nos inquéritos 4326, 4327, 4367, 4462, 4470 e na petição 6122 revelam fatos que também foram mencionados nos depoimentos de Joesley Mendonça e de Ricardo Saúde. Portanto, com relação à primeira questão que estamos discutindo aqui, eu não tenho nenhuma dúvida em assentar a prevenção do eminente ministro Fachin para relatar esses feitos com base, insisto, neste excelente memorial apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros também consideraram válida a homologação das delações da JBS pelo ministro Fachin. O ponto que gerou mais debates no plenário foi exatamente esse: os limites de atuação do ministro relator na homologação de acordos de colaboração premiada celebrados com o Ministério Público. Há dois momentos. O momento inicial da homologação, que estou a propor, que se situa à luz do artigo 21 do regimento interno deste tribunal, nos poderes ordinatórios e instrutórios do relator, e o segundo momento, que é onde se lê sentença final, leia-se aqui a decisão colegiada da turma ou do plenário. Então, esse é o primeiro limite da questão de ordem. O segundo limite, qual é o conteúdo da decisão homologatória do relator? A legalidade, a regularidade e a voluntariedade. Isso corresponde a dizer, nos termos precisamente do parágrafo 4º, do artigo 4º desta Lei 12.850, que o exame do relator é um exame que confere existência e validade. Sou convencido de que a colaboração premiada, uma vez homologada, só não será honrada se o colaborador não cumprir com as obrigações que ele assumiu. Porque, do contrário, se o Estado, pelo seu órgão de acusação, firma um acordo de colaboração premiada, que ele, Estado, valorou ser do seu interesse, obtém as informações para punir réus mais perigosos ou crimes mais graves. Portanto, se beneficia do colaborador e depois não cumpre o que ajustou, é uma deslealdade por parte do Estado e é a desmoralização total do Instituto da Colaboração Premiada. Uma vez homologada a delação, no momento do julgamento, somente a eficácia da colaboração poderá ser analisada. Eu entendo que isso deva ficar bem claro para evitar que no futuro não se venha a arguir no tribunal invalidades de delações premiadas. Contradição haveria se o Ministério Público pudesse negociar com o delator assim: você entrega as mais poderosas autoridades da República com grande poder de retaliação em troca de prisão domiciliar. E depois vem o Supremo e diz: eu considero que esse acordo é ilegal, você vai para a cadeia. Porque isso desmoraliza a colaboração premiada. Mas a maior autoridade judicial do país é o Supremo Tribunal Federal. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Não, se ele pode nem denunciar... Quem vai avaliar a legalidade... Não, mas espera aí. O Ministério Público pode não denunciar. Se ele pode não denunciar, por que ele não pode dar uma pena menor? Os ministros também debateram sobre a revisão dos benefícios aos colaboradores. O colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública. Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo... Prova sim, mas não para a validade da colaboração. Essa é a questão que vai ter que ser posta. Essa que eu estou dizendo, que já não concordo. E aí que estamos... Todo mundo sabe o caminho que vai tomar e, portanto, eu já estou me posicionando antes, sou contra. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeite os votos dos outros.
E por falar, claro, estão sendo... plenamente respeitar o voto dos outros, ouvindo Vossa Excelência. Inclusive, foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa, temos outras considerações. E em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Em princípio, a homologação do relator é rígida e válida sob todos os aspectos. Mas se o plenário, à luz da coleta de provas que é feita posteriormente, sob o crivo do contraditório, se deparar com uma nulidade insanável ou com uma ilegalidade intransponível, eu não posso crer em sã consciência que nós, no plenário, possamos ficar silentes com relação a isso. O ministro Celso de Mello falou sobre a atuação do Ministério Público no caso dos irmãos Joesley e Wesley Batista, empresários que delataram supostas práticas de corrupção ocorridas na última década. Se o Ministério Público, agindo de modo legítimo, oferecer como benefício premial, fundado na lei, autorizado pela lei, o não oferecimento de denúncia, então a questão toda resumir-se-á, digamos, a atuação do Ministério Público. Se eventualmente houver uma transgressão e um descumprimento das obrigações por eles assumidas, considera-se sem efeito o que houver sido pactuado, ajustado e, consequentemente, o Ministério Público terá o dever poder, aí, nesse caso, de fazer instaurar a persecução penal. Frederico Pacheco, primo do senador afastado Écio Neves, e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, deixaram a penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta quinta-feira. A irmã do senador, Andréa Neves, deixou a penitenciária feminina nesta madrugada. Os três saíram utilizando tornozeleira eletrônica e estão proibidos de deixar o país e de entrar em contato com outros investigados. Eles estavam presos há pouco mais de um mês, acusados de intermediar o recebimento de R$2 milhões do dono da JBS. Eles foram para a prisão domiciliar por determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça condena a revista a indenizar a atriz que teve foto publicada sem autorização. A gente volta já já. A editora Abril terá que indenizar a atriz Isis Valverde em R$40 mil. Uma das revistas da empresa publicou uma foto que mostrava os seios da artista sem autorização. As fotos vazaram em 2007. A editora publicou as imagens na revista Playboy sem autorização da atriz. Em primeira e segunda instâncias, a empresa foi condenada a pagar indenização, mas recorreu. Aqui no STJ, a editora Abril afirmou ter agido de boa fé. De acordo com a empresa, a imagem foi cedida por uma agência de fotografia e, por se tratar de uma pessoa pública em local público, considerou que a autorização da atriz seria desnecessária. Além disso, a editora alegou que estava no exercício da atividade jornalística. O relator do recurso, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o Código Civil prevê a possibilidade de divulgação de imagem alheia sem autorização, quando for constatado interesse de ordem pública ou for necessário à administração da justiça. O ministro ressaltou ainda que, apesar do direito constitucional de liberdade de informar sem censura, o uso indevido de imagem alheia, mesmo sem lesão à honra, é indenizável. Em decisão unânime, os ministros da quarta turma determinaram que a editora Abril pague indenização no valor de R$40 mil à atriz. O TST não aceitou o pedido de um roteirista dos Trapalhões, que prestava serviços como pessoa jurídica e tentava na Justiça do Trabalho o reconhecimento de vínculo de emprego com a TV Globo. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro negou o pedido do trabalhador e reformou a sentença de primeiro grau por considerar válidos os contratos entre as pessoas jurídicas. Por isso, o trabalhador recorreu ao TST.
Em recurso ao TST, o roteirista alegou que foi contratado pela TV Globo em 1973 com carteira assinada para exercer a função de produtor, onde atuou por 3 anos, até ser demitido sem justo motivo. 5 anos depois, foi chamado novamente para ser roteirista de programas, mas afirmou que dessa vez a emissora exigiu que ele constituísse uma pessoa jurídica para trabalhar nas mesmas condições de um empregado. Para ele, isso serviu para mascarar a relação de emprego e, por isso, pediu vínculo empregatício. Em defesa, a emissora afirmou que não houve prova da coação e da fraude alegadas pelo roteirista. O relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Carlos Scheuermann, disse que não havia condições processuais para conhecer o recurso do trabalhador. O relator explicou ainda que, para se chegar a uma conclusão diferente do regional, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. O ministro Valmir Oliveira da Costa acompanhou o relator e explicou que nesse tipo de trabalho artístico é muito comum a efetivação por meio da pessoa jurídica ou a locação de pessoa física. Para o ministro, o trabalhador não conseguiu comprovar no TRT o reconhecimento do vínculo empregatício. A empresa não admitiu a relação de emprego, ela admitiu a relação de trabalho autônomo, mediante locação de serviços de roteirista. E aqui a discussão não passa mesmo pela distribuição do encargo, mas pela valoração da prova. Por unanimidade, os ministros entenderam que o roteirista não tem direito a vínculo de emprego com a TV Globo. O profissional já entrou com recurso, que ainda não foi julgado. Cometer atos de racismo ou de injúria racial é crime. E embora 50% da população brasileira se declare negra ou parda, esses crimes ainda são praticados todos os dias. Esse modelo conta que o preconceito e as ofensas raciais vêm de todos os lados. Uma discussão via internet por questões políticas, a moça não tendo mais argumentos, ela passou a me instigar com palavras de baixo calão. E até que no fim da história ela disse assim: quem é você com esse cabelo de vassoura, que tem esse cabelo de vassoura na cabeça? Para tentar acabar com o preconceito ou ao menos diminuir crimes racistas, comissões como a da Ordem dos Advogados do Brasil têm tentado atuar junto à sociedade alagoana com ações de conscientização. A gente tem dado palestras em colégios, nós temos dado palestras em instituições, no sentido de a gente propagar que tudo aquilo que a gente faz contra o ser humano, denigrindo a sua imagem, tratando ele com desigualdade, é crime. Coordenadora do Instituto Raízes da África, Arísia Barros, alerta que é preciso denunciar os crimes de discriminação para só assim acabar com o preconceito e construir verdadeiramente a cidadania. Existem os canais de denúncia, mas é preciso saber utilizar esses canais, porque é a partir da denúncia que vai gerando fatos. A legislação prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para o crime de racismo e de 1 a 3 anos para quem praticar injúria racial. Crime na lei de racismo, que é praticar discriminação de uma forma plural, genérica. Escrever um livro, por exemplo, discriminando uma série de pessoas porque elas pertencem a uma raça, a uma etnia, a um povo. Enquanto que a injúria racial, ela é direcionada a uma pessoa específica. É um preconceito de raça, é um preconceito de etnia, é um preconceito contra a idade direcionada a uma pessoa específica. As vítimas de racismo ou injúria devem procurar a polícia com provas documentais ou testemunhais, ou ainda denunciar no Ministério Público ou na OAB. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Brasil tem mais de 100 moedas sociais regulamentadas, usadas principalmente para desenvolvimento econômico e social nas comunidades carentes. Voltamos em instantes. A moeda oficial do Brasil, o real, foi criado em 1994, mas não é a única em circulação no país. Em todas as regiões, dezenas de moedas chamadas de sociais servem de lastro para atividades comunitárias. Vamos conhecer melhor esse tipo de dinheiro e como ele é usado. À primeira vista, esta é uma compra normal.
mas é só prestar atenção para perceber que a moeda utilizada é diferente. Estamos na cidade estrutural, localizada a 15 quilômetros da área central de Brasília e que tem atualmente 40 mil moradores. Por aqui, desde 2008, a população tem acesso a um banco comunitário, que leva o nome da cidade. Mais de 15 lojas, entre farmácias, lanchonetes e padarias, já aceitam a moeda Conquista. E o nome foi escolhido pelos próprios moradores. Além disso, o banco também já trabalha com pagamento eletrônico. A ideia é fazer com que o dinheiro desses moradores, que é considerado uma comunidade muito pobre, circule internamente. Porque a discussão ela não é pobre só, ela é empobrecida. Porque além de ter pouco dinheiro, o pouco que tem ainda sai. Então, se a gente consegue circular esse dinheiro dentro, a gente fortalece o comércio, fortalece os moradores, sai uma comunidade mais fortalecida e mais organizada. Não muito longe dali, na cidade de Ceilândia, o Ailton também coordena um banco comunitário. A ideia surgiu para fortalecer a cultura local. Desde a qualificação, a formação, através de oficina, através de palestra, como eventos também, como shows, né? E até fazer com que o artista tenha recurso para seu disco impresso, faça o seu CD, entendeu? É essas ações que o banco foi criado. O funcionamento dos bancos comunitários é simples. É criada uma moeda local, que pode ser trocada pelo real. Qualquer pessoa pode fazer a troca. Para participar, os comerciantes devem ser cadastrados. A criação da moeda é para ser utilizada por compradores e donos de lojas para expandir o negócio. E eles podem trocar o dinheiro das vendas diretamente no banco. Além disso, a comunidade também pode fazer empréstimos de baixo valor. Muitos também já aceitam a moeda virtual, chamada de e-dinheiro. O primeiro banco comunitário do Brasil foi criado em 1998 e hoje é o maior do país. Além dele, existem outros 112 bancos do mesmo tipo, espalhados por todas as regiões. O objetivo é fortalecer a economia local. Mas, segundo os administradores, são várias as dificuldades em manter uma moeda social, porque é preciso que a comunidade conheça e queira utilizar a forma de pagamento alternativa. Outra barreira é a dificuldade em formar um fundo suficiente para cobrir o valor em circulação. O governo federal auxilia os bancos na compra de equipamentos para que eles funcionem, mas não pode, por exemplo, abrir financiamento para eles criarem os fundos. Um projeto de lei no Congresso pretende autorizar a criação. Esse projeto está tramitando para que a gente possa dar esse fundo, né? Porque hoje a maioria dos bancos eles já tem uma educação, eles já têm um treinamento e a gente entende que eles vão saber operar esse fundo. Este advogado explica que não há uma lei criando regras sobre moedas comunitárias, mas ressalta a importância dos órgãos responsáveis em fazer o controle e auxiliarem os bancos. Há uma nota técnica de 2011 do Banco Central incentivando a criação desses bancos comunitários, principalmente na parte de correspondentes, mas há uma tendência para a regulação, porque você precisa regular esses bancos comunitários, principalmente na parte legislativa. O STJ, a OAB e o Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal promoveram hoje um seminário para discutir temas como a improbidade administrativa, o processo administrativo disciplinar e a jurisprudência sobre direito administrativo. Um dos temas mais debatidos no segundo seminário de Direito Administrativo foi o processo administrativo disciplinar, que é um instrumento destinado a apurar a autoria ou existência de irregularidade praticada no serviço público, que pode resultar na demissão ou suspensão do servidor envolvido. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no entanto, destacou que muitas vezes as punições são exageradas e afirma que o processo administrativo disciplinar ainda apresenta falhas. Quando isso ocorre, o STJ, através de medidas judiciais, geralmente mandados de segurança, procura corrigir e efetivamente corrige, ora anulando o processo, ora retornando para corrigir, dependendo da gravidade da situação. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, destacou a importância dos magistrados de todas as instâncias seguirem a jurisprudência do STJ sobre a temática. A Constituição Federal, ela estabeleceu que cabe ao STJ dar a devida interpretação às leis federais e também o papel de uniformizar a jurisprudência também das matérias da área federal.
A Associação Nacional dos Procuradores da República promoveu o 6º debate entre os candidatos à lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República. A eleição será realizada na próxima terça-feira. 8 candidatos disputam o cargo de Procurador-Geral da República, ocupado atualmente por Rodrigo Janot, que deixará o órgão em setembro. Os 3 nomes mais votados pelos membros do Ministério Público Federal serão encaminhados ao presidente da República, Michel Temer. Nós vamos apresentar 3 nomes com as devidas votações que serão pesadas pelo presidente. Esses 3 nomes estarão legitimados por um processo que foi denso, técnico, extremamente importante. E dentro desses 3 nomes, o presidente terá total liberdade de escolher quem ele, pelo crivo que ele avalia, terá melhor condições para conduzir o Ministério Público Federal nos próximos 2 anos. O Iluminoras desta semana tem conto, romance e uma pesquisa sobre genocídio indígena no Brasil. Um dos convidados é o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Ele é o autor desse estudo sobre mortes indígenas e acaba de lançar um livro sobre o assunto. Antes, a conversa é com a escritora Cinélia Peixoto. Formada em letras, ela fez mestrado na Inglaterra e escreveu o livro premiado Por que Eu? O Iluminoras é amanhã às 8h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.